Olá, alunos, espero que vocês estejam tudo bem e vocês e suas famílias, tá? Bom, aqui nós vamos estar mostrando para vocês um esqueminha de como que era a maneira dos povos, né, das primeiras civilizações organizarem, né, ou, né, como posso dizer assim, se precaver das enchentes, das cheias dos rios, tá? Lembrando vocês que eu já falei sobre isso, os rios Tigre, Eufrates e o rio Nilo tinham uma cheia periódica, tem, gente, uma cheia periódica, que significa que todo ano, naquele determinado período, ele sofre uma cheia, tá? Aí depois passa, acho que 2 ou 3 meses, ele volta às suas margens normais, tá bom? Então aqui, ó, é um esqueminha para vocês poderem entender, ó. A estação das cheias. De meados de julho até meados de novembro ocorre esse período de cheia. Então, os egípcios, por exemplo, e os mesopotâmicos também, eles faziam isso aqui, ó, eles cortavam a região da margem do rio em degraus, tá? Então, eles faziam um sistema de degraus aqui. Eles tinham, inclusive, né, vamos dizer assim, né, a medida correta, em graus e tudo mais. Eu lembro que eles trabalhavam muito com geometria, tá? E aí então eles faziam esses degraus aqui, e esses degraus marcavam, né, a cheia, né? Então, por exemplo, no período de julho, as águas enchiam, julho a agosto, as águas enchiam até esse primeiro degrau, tá? Depois, essa cheia podia subir mais, Sora? Tá? Depende. Se fosse uma cheia anormal, sim, tá? Daí poderia chegar até a plantação deles, até as casas, mas quando a cheia ela era uma cheia normal, ela chegava até o máximo dos degraus que eles faziam, tá bom? Aqui tá mostrando um degrau só, mas ele chegava a ter 4 níveis de degraus, tá bom? Então aqui, ó, estação da sementeira, aí a água já baixou, ó, já voltou ao seu leito normal. E essa parte aqui do degrau, né, eram 4 níveis. Então eles iam, conforme as águas iam abaixando, eles iam entrando naqueles níveis, naqueles degraus, e iam iniciando a área de plantio, né, a época de plantio. Aí eles lançavam as sementes, tá? Aí a água já estava, a terra, gente, o solo já estava preparado, já estava fertilizado. Então, a estação da sementeira, a água já voltou para o seu leito normal, tá bom? Vai de meados até meados de março. Aí a estação da colheita. A estação da colheita é antes do início da cheia, é óbvio, né? Então, vai ser de março até meados de julho. Então, lá de março até meados de julho, eles vão fazer toda a colheita deles. Aí, quando chegar julho, novamente, as águas enchem de novo, tá? Então era esse o processo aí da cheia, e como eles faziam, nivelavam o solo, né, nas margens do rio em degraus, lembrando vocês que eram 4 níveis de degraus, tá bom? No Egito, na Mesopotâmia, não me lembro se eram 4, 3, tá? Vai depender muito de região para região, tá bom? E aí eles construíam também suas casas mais afastado do leito do rio. Quando havia cheia, era mais fácil deles buscarem água. Quando o rio estava mais baixo, né, estava no seu leito normal, aí as mulheres tinham assim, mais trabalho para ir buscar água, tá bom? Continuando aí. Agora a gente vai falar sobre a organização do Estado. Primeira coisa que vocês têm que entender o que é Estado. Lembrando vocês, copiar os textinhos aí, hein? Não se esqueça, fazer a anotação no caderno. Então, primeira coisa, o que vem a ser Estado? O significado da palavra Estado não é Estado de região, tá? Como o Estado de São Paulo, como o Estado do Rio. Não é esse Estado. Esse Estado ao qual estou me referindo é o Estado-nação, tá bom? É o Estado com letra maiúscula. Então, toda vez que vocês verem numa frase a palavra Estado com letra maiúscula, está se referindo ao governo, que é formado por uma ou muitas pessoas, no caso do Brasil, muitas pessoas, que administra um território, grande ou pequeno, não importa, e as pessoas que ali vivem. Então, o que é um Estado? É um governo
que administra um território e as pessoas que lá vivem. Tá? Então, Estado, ele é um aspecto político da nação, entendeu? Então, é a formação política, como é governado essa nação politicamente. A princípio, estes estados eram governados por sacerdotes. Então, lá quando começou, né, a aldeia crescer, a população aumentar, aí surgiu a cidade, a primeira organização de estado era governado por sacerdotes. Depois, mais tarde, que os sacerdotes vão dar lugar ao governo dos reis. Não é que os sacerdotes desapareceram. Os sacerdotes continuaram como uma camada privilegiada, mas agora o comando não está mais nas mãos dele. Tem uma parte da prática diária da população ficava sob a responsabilidade deles, mas a administração da cidade-estado era por conta do rei. Tá? Então aqui tem um esqueminha para vocês entenderem o que é estado. Tá? País é o aspecto físico, é o território em que a gente vive. Tá? Então, o território do Brasil, as limitações, até onde vai o Brasil territorialmente falando, aspecto físico. Tá? E o aspecto político por exemplo, no Brasil, governo republicano, federalista, temos um presidente que comanda a nação, os ministérios, né, que o auxiliam, temos divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então isso é Estado. Tá? Então, Estado mais o país forma chamado Estado-nação, que é igual a governo mais nação. Governo, leis próprias, aqui ó, tá? Presidente, ministros, deputados federais, senadores, tá bom? Nação é a identidade nacional, né? Onde nós nascemos, sou brasileira, falo português, né? Tem aquela história do Brasil ser descoberto por Portugal, e vem até os dias de hoje. Entenderam? Se não entenderam, já sabe, manda perguntinha que eu vou responder para vocês. Governo mais nação é igual ao território mais cultura mais o povo. Então, juntou governo e nação, é a mesma coisa que território, mais toda a cultura que nós temos, a diversificada mesmo, e mais o povo que aqui vive. Entendeu? Isso é a Estado-nação, tá bom? É a junção de Estado com país, ok? Espero que vocês tenham entendido. E não esqueçam mais, porque a partir daqui por diante vocês vão ouvir falar muito sobre Estado com letra maiúscula. Falou de Estado com letra maiúscula, é referente a isso, ao governo que administra um território e as pessoas que ali vivem. Tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.